Bom dia, amigos ouvintes. Em nome de nosso Senhor Jesus, estamos dando início a mais uma live. E hoje nós vamos continuar falando da situação do mundo. E, de alguma forma, de vez em quando, falamos algo da Bíblia, que eu não parei com a Bíblia. Qualquer hora dessa eu estarei falando de textos bíblicos que dá suporte e garantia nas coisas que eu falo, certo? Não vou escolher, não vou pegar um versículo aqui, como eu uso dizer, no começo, outro no fim, e fazer uma ligação para que dê certo na formação de um texto. Não, eu vou pegar as palavras ou do apóstolo, que ele disse em um certo local bíblico, ou do próprio Cristo, e não vou tentar mudar o sentido da palavra. Então, o que eu quero falar hoje é nos conhecimentos que Deus deixou que todos peguem ao seu alcance. E como eu sempre dizer, né, assim, colocar um ceguinho assim. E você já pensou colocar um cego em algum lugar e ele não tiver um guia? Tanto que Jesus disse, o cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Quer dizer que há riscos para quem está cego em um assunto ou em outro, que para ser cego não precisa só ter problema dos olhos, não. Só no visual, a questão desses globos oculares. Não. Então, fez que não viu, já é cego. Não procurou entender algo, já é cego. Eu gostaria muito de pedir a vocês que, mesmo achando-se um pouco diferente a maneira com que eu falo, mas ajude a manter esse canal, porque às vezes é algo que vem para nos esclarecer coisas que naquelas facilidades, naquelas aparências uma com a outra, a mesmice, a gente não conseguiu encontrar. E às vezes Deus usa as coisas menores, está escrito, para confundir as grandes, né? Então, para poder eu seguir em frente, eu gostaria que você deixasse o like, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, deixasse seu comentário. Eu peço, por favor, porque eu sei que o que falo aqui pode não ser coisas tão chamativas ao público em geral, porque estamos vivendo num mundo que as coisas mais controversas às vezes têm dado mais repercussão, tem dado mais interesse de ver. E às vezes o que eu falo, por a pessoa não parar por um momento para refletir, ele vai notar sem importância. Alguns podem até dizer, porque eu estou assistindo, não tem nenhuma piada assim, não é?
ou que fale que se eu fizer assim, assim, eu fico rico. Ou seja, eu já ouvi essa pessoa falando algumas vezes e não vi algo de interesse. E às vezes até deixo de ver as lives. Reconheço que é um pouco longa, mas uma coisa eu afirmo, elas não foram criadas, montadas para o meu próprio interesse. Não. E você fazendo isso, você está me ajudando e ajudando a muitos, que aquilo que às vezes não serve para você, é o que eu tenho dito sempre, vai servir para muitas pessoas, porque são milhões de pessoas que habitam a Terra. Você já pensou? Uma dessas palavras há de chegar em alguém e, com uma frase, transformar a vida de alguém. Certo? Então, poderíamos dar um título, já desde agora, ao que vai ser falado. Em busca de conhecimentos para o escape. Certo? Porque outra coisa não interessa. Na altura que está as coisas acontecendo, não tem mais necessidade de querer procurar algo que vai dar tudo certo. Agora sim vai ficar todo mundo feliz. Nós estamos numa altura onde, falei ontem, antes de ontem, vou repetir esse pequeno pedaço, as mentes se misturaram. Ninguém mais reconhece só se tivesse o poder de adivinhação, para saber quem estava falando a verdade ou quem está moldando uma mentira da melhor maneira que ele acha, para levar a pessoa a se converter dentro de uma situação errônea. Que muitas das vezes, para nós cairmos em situações erradas, gasta muito jogo de cintura de quem está tentando enganar para convencer pessoas. É nós mesmos. Que às vezes quando a gente acorda, a gente já disse. Eu falei muitas vezes já, Paulo tinha esse problema. O que ele queria fazer, terminava não conseguindo, o que não queria, terminava fazendo. Porque há, no meio dessas energias que vêm do mal, aquelas seduções, aquelas montagens, que você até pensa que é Deus que está por trás daquilo, de tão aparentemente bem feitas. E aí, caímos. Para poder Eva ser enganada, gastou que viesse um enganador, e olha lá, hein, a altura de convencê-la que Deus estava mentindo. Porque sabia que o alvo dela, ali, naquele momento, tão importante desse projeto de resgate, que ela era a cena principal dessa montagem do resgate. Então, o próprio diabo, ele sabia que com palavras simples ele não convenceria. Sabe por quê? Porque ela estava avisada.
E diz a Bíblia que ela tinha, não só ela como juntos Adão e Eva, eles tinham um encontro com Deus todo dia, na virada da tarde. Será que Deus vinha só e falava, oi, tudo bem? Como é que vai indo aí os mosquitos aí? Que, claro, no começo não tinha, mas depois do pecado passou a ter tudo isso. Mas vamos dizer que já tinha, né? Deus ia chegar nesse tipo tão simples, tão baixo, tão comum, tão sem graça, sendo essa alteza? Como é que tá aí? Tem muita formiga? Fez muito frio essa noite? Será que era isso? Isso não precisava, porque até antes deles obedecerem a Satanás, claro, foi tudo proposital, né? Tudo feito de acordo com a permissão divina. Que ele fez de uma maneira tão profunda, até mesmo a Bíblia por revelações, que difícil é o entendimento. Sabe por que isso? É porque ele é sábio. Se ele não fosse com essa sabedoria imensa, era fácil. Você lia esse livro e pronto. Não é assim que nós fazemos com um livro de história aí? Às vezes lemos uma vez e depois, se um dia aí desfazemos desse livro, doando para alguém, e vier alguém oferecer o mesmo livro para nós, olha, eu queria que você lesse esse livro, deixa-me ver, desse uma olhada. A palavra nossa para ele é o seguinte, não, eu já conheço, eu já li essa história aí. Alguns até dizem, eu nem gostei. Outros vai dizer, olha, eu gostei muito, mas eu já sei tudo que está aí dentro. A Bíblia seria assim. Mas nela própria está escrito que ela se renova cada manhã. Ah, não, isso aí não. Alguém vai dizer, não, agora você já pisou. A minha não. A minha, o capítulo tanto do livro tal, está dizendo assim, eu posso abrir lá agora e mostrar para você. Eu li ontem, antes de ontem, eu vou mostrar para você que está do mesmo jeito. Não mudou nenhuma letra. E a minha Bíblia, eu já tenho ela há 30 anos. E esse versículo aí, eu acho que tem uma controvérsia aí, né? Ela se renova a cada manhã. Eu teria que achar no capítulo tanto, verso tanto do livro tal, falando outra coisa. Como é isso? Simples. Por isso que Jesus falou, você examina. Você não acredita que nela você encontra a vida eterna? E tem mais. E olha bem, são elas que de mim testificam. Quem pisar num tio ou num jota das coisas que está escrito nesse livro, vai ser condenado. Será maldito. Um tio ou um jota. E a questão dela se renovar cada manhã, alguém não encontrou ainda, é porque ele está dentro da leitura. Ele está lendo. Só ler torna até enjoativo. Não é porque é a Bíblia que não vai tornar enjoativo. Certo? Até que um dia a gente viu um pregador, não vou determinar a falar a igreja, e também que eu não achei errado o que ele disse. Só que não está certo com a Bíblia, né? Que a Bíblia, tudo que ela exige do ser humano é coisas individuais que havemos de tratar entre nós e Deus. Chegou um obreiro numa cidade e ele foi ser o pastor, que às vezes dirige uma grande congregação
congregação e não é um pastor. Lá do tipo da consagração que eles usam, né? É um presbítero chamado assim, ou um evangelista, né, e tal. Mas, de certa forma, ele era o dirigente. E aí ele começou lá, todo dia, toda noite que ele ia apresentar lá no culto, ele lia um texto da Bíblia, né? Salmo 1. E depois você pode até olhar o que está escrito lá. São coisas ótimas, maravilhosas. E ele lia. E ele fazia ali uma pregação ali falando sobre o Salmo 1. Porque a Bíblia usada apenas por uma filosofia de entendimento humano, ela é um livro de história. Mas se ela for usada espiritualmente, acontece o que Paulo diz. Só vai entender espiritualmente. Ela é divinamente inspirada. Se você procura saídas dentro dela através do Espírito Santo, é aí que ela se renova. E ele fazia pregação, claro, todo dia um pouco diferenciado, porque até então não me importa que ele era pastor ou que seja, que a Bíblia condena, mas tudo bem, né? O problema é individual, eu não tenho como culpar ele, só nos erros dele, que provoca erros aos outros e de maus testemunhos, aí então às vezes eu me intrometo, né? Mas, quando chegava na outra noite, ele lia o Salmo 1. E teve alguém ali que foi ficando enfadado daquilo, sabe? E é Bíblia. Estou falando para você que a pessoa ficar na mesmice, como eu falei ontem, ceguinho de Jericó. Todo dia, ceguinho de Jericó, tem filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todo dia, todo dia, todo dia. Alguém vai dizer, a Bíblia é tão grande com coisas outras aí, não que não seja importante aquela passagem. Mas já que eles não explicam ela direito, não é importante. Porque ali, eles não aceitam a explicação correta que está ali. Aí, então, quando foi um dia, isso já tinha tempos, que eu não lia em nenhum outro lugar, só li. Levantou-se um certo homem lá no meio e disse, ô pregador, eu queria uma oportunidade para me te dizer uma palavra aqui. Eu disse, sim, claro. O senhor vai pregar aí agora, né? O senhor leu aí o Salmo 1 de novo. Então, eu queria dizer para o senhor que não dá mais. Eu me enfadei de tanto ouvir o Salmo 1. Por que o senhor não lê um outro lugar? E a gente vem de casa, cansado do trabalho, e vem assistir o culto para depois chegar em casa e dormir para trabalhar outro dia e para... quanto tempo faz que o senhor não fala outra coisa no seu Salmo 1? Você chega aqui, lê total e fala. Ele escutou tudo, né? Agora aí entra o Espírito Santo em cena, viu? É onde a Bíblia se renova. Não é na mudança do que está escrito aqui, não. É naquela parte que temos que examinar, que Jesus nos advertiu. Certo? Ele falou, tudo bem. O senhor pode me responder o porquê que o senhor só lê essa parte e não lê outra? Ele falou, posso. Mas eu tenho que te fazer uma pergunta. Ele disse, pode fazer. Pode fazer. Com certeza ele já tinha moldado alguma para rebater. Caso eu disser assim, eu vou falar assim. Porque as pessoas, tanto para praticar o bem, como para praticar o mal, ele tem que ter ciência do que ele vai falar. Porque senão nenhum dos dois se encaixa. Aí
ele disse, bom, então o irmão já está cansado já, né? Tá, enjoou de tanto ouvir o Salmo primeiro, né? Ele disse, sim, pastor, o pregador, sim. Ele disse, então, faz o seguinte, vem aqui na frente do púlpito, eu vou dar uma outra leitura aqui, mas antes eu vou fazer um desafio e depois vou te dar a Bíblia e você prega uma outra coisa que também pode estar cansado mesmo, né? O povo de tanto ouvir, né? Aí prometo que mudamos, né? Para um outro texto. E ele veio. Eu não sabia o que o pastor, o pregador ali tinha preparado. E agora sim. Agora eu assino embaixo com as minhas palavras. Aí agora foi o Espírito Santo. Foi a palavra revelada. Aí disse para ele assim, ele foi lá. Diante de que você já ouviu tanto que está enfadado, não aguenta mais, está quase a deixar de vir na igreja, de tanto ouvir o Salmo primeiro, eu vou pôr essa Bíblia aqui na sua mão, mas não agora. Faz uma pregação, porque sempre tem sido eu em cima do Salmo primeiro. Faz uma pregação do Salmo primeiro para a igreja, mas primeiro você lê. Fala o que está escrito. Todo. Eu disse, é impossível. O senhor me dá a Bíblia aí, que eu sei onde é que é o Salmo primeiro, eu vou ler. Ele disse, não, para quem já está enfadado, o Salmo primeiro é bem pequeno. Você sabe tudo de cor já. Tenho certeza que você sabe de cor, pelas suas palavras. Eu disse, não, assim eu não consigo, não. Dá a Bíblia aí. Ele disse, não. Você pode ir sentar. Sabe por quê? Porque isso indica que eu tenho que ler mais uns 10 meses ou um ano o Salmo primeiro. Mas como assim? Você não sabe o Salmo primeiro de cor ainda, com tanto tempo que já está até enjoado? Pode voltar e sentar. E eu vou continuar lendo o Salmo primeiro. Porque falta muita gente aqui que ainda não entendeu o Salmo primeiro. Você viu aí? Agora, vamos diversificar um pouco o rumo das palavras. Será que tem alguém aqui no mundo ainda que não está entendendo por que o mundo está assim? Será que vai gastar mais quantos séculos para as pessoas entenderem as profecias de Jesus? Vai gastar quantos séculos mais para as pessoas acreditar nos cientistas, que claro que de certa forma faz muito bem, o que são colocados em boas intenções? Será que gasta quantos séculos para não entender que o pastor não é o guia perfeito para te colocar onde você quer ir? Está tudo escrito. E por você não examinar o que está escrito, é que você desobedece a Cristo. Certo? Cristo está falando abertamente, você é um maldito se você colocar a sua vida na mão do homem. Meu Deus. Será que nem ser chamado de maldito pelo próprio Cristo, você ainda não entendeu que não pode colocar essas partes espirituais na mão do homem? Porque a própria Bíblia está falando que só tem um intermediário. E o pregador, o capítulo 14 e 15 de São João está explicando. O único. Então não pode falar da Bíblia para ninguém? Pode. Por divinas revelações. Sem usar de rodeios.
Será que precisa passar quantos anos mais na sua vida para você entender que o mundo se corrompeu e encheu de corruptos que negam a verdade e amam a mentira, que não quer a luz, mas quer viver nas trevas, que não existe mais amor, como Jesus disse, ou você vai ficar nessa de falar que Jesus mentiu? Ele disse, naquele tempo, o amor esfriará. Certo? Então, eu tenho dito que o mundo agora não está mais regido só por vontade humana, como foi sempre. Deus o entregou. Anjos queriam fazer esse trabalho naquela época, mas foi colocado no homem. Por quê? Porque vai ser cobrado individualmente. Aquele que fizer, ele vai pagar pelo crime do tamanho que ele cometeu. E os anjos não iam ter graça, né? Porque é claro que os anjos iam, com muito poder, colocar na cabeça das pessoas o que era correto. E também colocando com tais poderes e enxergar o lado do escape, que eu acabei de falar agora mesmo, né? E ia cair fora. Porque, sendo anjo que saísse sobrevoando o céu, aí com asas e tais, que tem pregadores que dizem que não existe anjo com asa. Se a Bíblia está falando que os querubins, serafins, arcanjos possuem 6 asas. Certo? Então, será que as pessoas vão deixar de acreditar que o mundo, agora e da agora para frente, ele está tendo uma mistura de energias do mal com a energia do bem? Porque é assim que tem que acontecer. Para poder consertar alguém, algo que está sendo passado tem que não dar certo para que acerte em alguém. Agora, o que está do lado dos anjos autorizados do bem, é claro que ele vai possuir o refrigério que a Bíblia fala dele. Ele tem mais condições de se livrar, não de tudo, porque se ele está aqui, ele está acertando alguma coisa. Porque senão ele não estava aqui. Ele estava numa galáxia já preparado à sua altura, porque Deus é fiel e justo. Prezado amigo, eu peço novamente que deixe o like, deixe o seu comentário, inscreva no canal, ative o sininho, me ajude, por favor. Porque eu gostaria nesse instante que tivesse pelo menos 1 milhão de pessoas que tivesse deixado essa mesmice, essas coisas que virou negócio, que está virando, que está dando escândalo, seja de um lado de sistemas religiosos, seja do lado de lei, seja do lado de tudo. Eu queria pelo menos 1 milhão de pessoas que entrasse nesse lado contestando essas coisas. Embora eles estão prendendo, eles estão fazendo barbaridade, mas Cristo foi até a morte e nem por isso deixou de ser justo. Os apóstolos foi até a morte e nem por isso deixou de ser justos. Sabe por quê? É porque é melhor sofrermos agora com opressão de uma injusta justiça do que cair na mão do Deus vivo, onde não há impunidade.
Obrigado, amigo ouvinte, que Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família, que os anjos do Senhor fiquem ao seu redor, para que você possa vencer essa batalha, que agora não é mais só da carne e o sangue, agora é das potestades do ar. Então, Senhor meu Pai, eu o agradeço por tudo que o Senhor tem feito por mim, pedindo sempre a proteção dos seus trabalhadores, os anjos que trabalham ao mandado do Senhor, para que a minha casa permaneça protegida e que aqueles que estão gritando desesperado e às vezes com uma pequena mudança na sua maneira de ver, ele poderia mudar as coisas. Eu peço, se for possível, revele-os, Senhor, para que achem o caminho. Eu agradeço, Senhor, acima de todas as coisas, até pelo próprio ar que eu respiro, Senhor. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.